Seja bem-vindo ao Excel Turbo, o mini curso gratuito de Excel básico. Eu sou o Paulo Ferreira, eu serei o professor de vocês durante esse curso e já peço para vocês, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu posto conteúdo diariamente. No Excel Turbo, você vai dar os seus primeiros passos com o Excel e vai vencer esse medo, esse mito que as pessoas criaram de que o Excel é uma ferramenta extremamente difícil. O Excel é utilizado em várias empresas de diversos setores diferentes. Então, saber Excel aumenta a sua possibilidade de conseguir um emprego. As empresas cobram o Excel como requisito por causa da sua versatilidade, a sua capacidade de processamento de dados. Por isso que quem sabe Excel sempre se destaca dos seus concorrentes durante a disputa por uma vaga de emprego. E aproveitando a oportunidade, eu quero te apresentar o meu curso completo, que é o Excel do básico ao avançado em 4 semanas. Esse curso é composto por mais de 100 aulas e nele você recebe um planner para você acompanhar todas as aulas de acordo com o cronograma, a fim de que você termine o curso em 4 semanas. Então, em 4 semanas, isso é um mês, você vai do básico ao avançado em Excel. Você também tem acesso a módulos de exercícios para você praticar o seu Excel em cenários reais, desenvolvendo soluções com Excel, e também recebe um certificado de conclusão. E se você tiver alguma dúvida durante o curso, você vai ter o meu WhatsApp para você me perguntar. Você vai poder me mandar mensagem. Você vai poder pegar o seu celular, filmar a tela do computador e dizer: professor, minha função não está funcionando e eu não sei por quê. E eu vou te ajudar. E eu vou deixar o link do curso completo aqui na descrição do vídeo, então corre lá, dá uma olhada, se inscreve e bora para a aula! Continuando a partir de onde nós paramos na última aula, eu vou clicar no meu Word Art, pressionar Delete para apagar ele, clico novamente Delete, clico novamente Delete, clico na minha imagem, Delete. Apaguei tudo. Agora eu vou mostrar para vocês como funcionam os gráficos dentro do Excel. O gráfico em si, ele é uma forma visual de apresentar uma informação. É como se você chegasse para alguém e dissesse: eu vou desenhar para você entender. E é isso que o gráfico faz. Ele te apresenta dados que estão em tabela, como esses, e te mostra ele de forma visual, de forma que você entenda ele melhor. Então, nós vamos adicionar aqui um gráfico. E eu quero mostrar para vocês, primeiramente, como fazer um gráfico errado, que é o que a maioria das pessoas fazem. Nós vamos em inserir e os gráficos estão aqui. Nós temos esse menu dedicado somente a gráficos. Então, digamos que eu quero inserir um gráfico. O que é que eu tenho que fazer? Eu seleciono aquilo que eu quero mostrar no gráfico, venho em gráficos recomendados e ele vai me mostrar os modelos de gráfico que nós temos. E antes da gente inserir esse gráfico, eu vou te apresentar que nós temos gráficos de coluna. O que é que são gráficos de coluna? São esses gráficos em pé. Nós temos gráficos de barra, que é como o gráfico de coluna, porém deitados. Nós temos gráficos de linhas, gráficos de linha 3D. Temos várias opções de gráficos. Primeiramente, nós vamos criar um e aí a gente altera o formato dele, que fica mais interessante. Selecionei tudo, venho aqui, gráficos recomendados, e vou escolher essa primeira opção que o Excel me deu. Ok. E ele criou um gráfico para mim. E esse gráfico está muito confuso. Ele está mostrando tudo. E eu não quero um gráfico que mostre tudo. Primeiramente, antes de você criar um gráfico, você tem que saber o que você quer fazer. Nesse caso, nós queremos apresentar os alunos e a média final com o gráfico. Mas já que nós já estamos aqui, eu vou vir em alterar tipo do gráfico. E aqui nós temos de linha. Se eu selecionar um gráfico de linha, vai ficar dessa forma. Um gráfico de pizza vai ficar dessa forma. Barras dessa forma. E aqui você pode clicar em todos eles. A ideia é essa, vai clicando para você ver o que cada gráfico faz, como que vai ficar cada gráfico. A ideia é que você conheça todas essas opções. Vou clicar em OK. Destinei o meu gráfico como um gráfico de pizza, mas como nós criamos esse gráfico errado, eu vou deletar ele. Eu quero mostrar em um gráfico os meus alunos e a minha média. Isso é, eu quero que tenha o nome do aluno e a média dele, tudo isso estipulado em um gráfico, certo? Vamos lá então. Eu vou selecionar o aluno, vou segurar a tecla Ctrl
e vou selecionar a média. Pronto. Eu selecionei os alunos, selecionei a média, venho inserir, e aqui eu vou gráficos recomendados e vou ver os gráficos que ele tem para me mostrar. Vou escolher aqui o gráfico de colunas. Ok, pronto. Eu tenho aqui o meu gráfico de média. Então aqui, pelo gráfico, dá para me saber já que a minha menor média foi da Fernanda. Se eu olhar na minha tabela, Fernanda realmente é a menor média, mas pelo gráfico eu já sei. E a minha maior foi a do Renato, 6,75. Depois que você cria o gráfico, você pode alterar ele, assim como a gente fez com as formas, com a imagem, com o Word Art. Você vem em design do gráfico, lembrando que se eu clico fora, os menus somem. Se eu clico no meu gráfico, aparece. Então, venho em design do gráfico. E aqui eu tenho várias opções de gráfico. Perceba, eu vou passar o ponteiro do meu mouse por cima e você vai vendo como o Excel ele me dá formatações prontas para os meus gráficos. Eu tenho algumas opções que me dá até a média, o número da média dentro da minha coluna. Se você quer ver algo interessante, você pode também alterar o tamanho do gráfico, você pode diminuir ou aumentar ele. E algo maravilhoso que o Excel faz é que, digamos que a nota do Guilherme não seja 4, seja 9. Então, eu vou alterar ela aqui, vai mudar no total, na maior nota, na menor nota, na média e no gráfico. Fique atento aqui ao Guilherme. Eu vou mudar na planilha, mas eu quero que você observe só aqui. Vamos lá, pressionar Enter. A nossa coluna, ela aumentou. Então, vou mudar novamente para 4. Ela diminuiu. Então, quando você tem uma planilha que é criada da forma correta, com funções, e você tem um gráfico dessa planilha, quando você muda a planilha, toda a sua planilha se atualiza sozinha, tanto os dados quanto o seu gráfico. Nós temos aqui um gráfico de coluna, mas digamos que eu queira um gráfico de pizza. Eu venho no menu Design do gráfico, alterar tipo de gráfico, e aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico colorido. Vamos testar ele primeiro. Clico nele, clico em OK, e eu tenho um gráfico colorido. Vamos ver as opções que nós temos para esse gráfico? Vamos novamente alterar tipo do gráfico. Vamos aqui para um gráfico de pizza. OK. Então, nós temos aqui várias opções de gráfico de pizza. Vamos novamente alterar tipo do gráfico. E aqui em cima eu tenho outras opções de gráficos, que são os gráficos 3D. Agora eu tenho um gráfico de pizza 3D. Perceba a diferença. E se eu alterar alguma dessas informações, o meu gráfico atualiza. E se você observar bem o gráfico, nós temos aqui representadas pelas cores cada aluno. Nós temos o Renato, que é esse azul mais forte, o Guilherme, que é o laranja, a Vanessa, que é o cinza, a Fernanda, que é o amarelo, e o Gustavo, que é este outro azul. Então, vamos mudar aqui da Fernanda, o amarelo. Vou adicionar uma nota maior, por 20, uma nota qualquer. Perceba como a fatia da Fernanda aumentou. Então, você insere um gráfico dessa forma. Se você quiser excluir o gráfico, você clica nele, pressiona Delete, pronto, excluiu. Vamos criar um gráfico agora só com a primeira nota. Então, já seleciono aqui os alunos e a nota 1. Eu venho inserir, vou inserir logo um gráfico de pizza, 3D, pronto. Está aqui o meu gráfico da nota 1. Vamos ver as opções que nós temos. Vamos alterar esse gráfico. Eu vou inserir aqui um gráfico de barras. Então, nós temos aqui cada cor para um aluno, e aqui nós temos as notas dos alunos. Então, esse aqui é o meu gráfico com a nota 1. Eu vou criar outro gráfico agora com a nota 2. Seleciono aluno, seleciono nota 2, inserir. Vou novamente em gráficos, vou inserir aqui um gráfico de coluna.
Vou diminuir. E se você perceber aqui, nós não temos o nome nota 2, ou melhor, nota 1. Nós podemos alterar. Você clica nele 2 vezes, você apaga e digita nota 1. Vamos criar um gráfico com a nota 3. Selecionei, inserir. Vamos inserir agora um gráfico. Vamos ver os gráficos recomendados. Eu vou inserir aqui novamente um gráfico de pizza. Vou diminuir, vou dar uma formatação para ele. E vamos para a nota 4. Seleciono o aluno, seguro o Ctrl, seleciono nota 4. Inserir, ilustrações, ou melhor, perdão. Inserir gráficos recomendados. E vamos novamente de gráfico de barras. Vou diminuir o tamanho. E aqui agora nós temos o gráfico com a nota 1, um gráfico com a nota 2, um gráfico com a nota 3 e um gráfico com a nota 4. Não faz muito sentido criar um gráfico para cada nota, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês, como vocês conseguem criar um gráfico a partir de informações. Vocês não precisam selecionar toda a tabela de vocês. Vocês podem selecionar apenas partes delas. Vocês não precisam selecionar ela toda. Vocês querem ver outro exemplo? Vamos deletar esses gráficos. Vou selecionar os nomes dos alunos e vou selecionar o total das notas. Venho em inserir, gráficos recomendados. Vou selecionar aqui um gráfico de barras. Clicar em OK. Temos aqui. Venho aqui em alterar tipo do gráfico. Vou selecionar um gráfico colorido. Nós temos opções aqui também de gráficos 3D. Olha como é legal. Vou selecionar ele. Clico em OK. Está aqui o meu gráfico. Eu posso alterar a formatação dele. E também eu tenho opções aqui, neste mais, que são os elementos do gráfico. Eu posso aumentar a quantidade de elementos e diminuir essa quantidade. Por exemplo, o título dos eixos. Então, vai aparecer do 0 ao 30. Eu posso deixar mostrando o título do gráfico, que é esse título aqui em cima. Rótulos dos dados, que é o número do total, que está em cima da coluna. Desmarco, ele some. Quando eu marco, ele aparece. Legenda, que é o nome dos alunos. Então, todas essas opções eu posso remover e posso colocar aqui, clicando nesse mais, que são os elementos do gráfico ao lado do meu gráfico. Para ele aparecer, eu só preciso selecionar o meu gráfico que ele aparece. Então, agora eu tenho um gráfico que me mostra o total de nota dos alunos, onde eu sei que a menor nota é a da Fernanda, o menor total de nota, e o maior total de notas é o do Renato. Então, dessa forma, você consegue editar o seu gráfico, dar a ele uma forma mais interessante, mais bonita, de acordo com a sua planilha. Com os gráficos, você consegue apresentar melhor os seus dados, as suas informações. Você consegue ter uma apresentação mais bonita. Você consegue mostrar visualmente a diferença entre valores. E eu aconselho vocês, usem essa tabela que a gente já fez, para vocês treinarem os gráficos. Vocês podem clicar, podem mexer, podem... Ah, deu tudo errado. Basta você desfazer. Clica aqui nesse botão para desfazer. Tenta de novo. Que a ideia é que vocês consigam entender bem essa dinâmica do gráfico. Vocês podem clicar, podem olhar. Quanto mais vocês testarem as opções, mais vocês vão conhecer essa ferramenta. Quanto mais vocês testarem o Excel, mais vocês vão conhecer. E aqui vocês têm essa oportunidade com essa planilha de vocês testar a função, de você testar a formatação. Porque dessa forma, você consegue treinar sem ter o medo de errar. Por exemplo, você não vai treinar numa planilha do seu trabalho, mas aqui você tem essa opção. Você treinar sem ter o medo de errar ou de estragar alguma planilha, de estragar alguma informação, de desfazer algum trabalho feito. Então, fica aqui a planilha para vocês treinar um pouco mais o gráfico. E façam novamente, por exemplo, criem um gráfico agora só para maior nota, um gráfico só para menor nota.
Criem um gráfico, por exemplo, só para nota 4, só para nota 3. Então vão treinando, porque dentro da planilha é o treino com o Excel que vai fazer vocês conhecedores desta ferramenta.